Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FUCast, Conectando Negócios, o podcast da FUCAP. E hoje aqui, Valcemiro Nossa, eu, Everson Mercedes, e nós estamos recebendo uma visita para o nosso bate-papo hoje muito especial. Paulo Vanik, CFO da ArcelorMittal Aços Planos América Latina, presidente da FUNCEST, membro do Conselho de Administração de Subsidiárias e Joint Ventures do grupo no Brasil e América Latina, ex-presidente e atual vice-presidente do IBEF Espírito Santo, o Instituto Brasileiro Executivo de Finanças, fez mestrado em Ohio University, lá nos Estados Unidos, pós-graduado em Finanças Corporativo e graduação em Administração de Empresas e Ciências Contábeis, foi membro do Conselho Diretor da ONG Instituto Terra por mais de 20 anos e da diretoria do Espírito Santo em Ação. Co-founder do Instituto IGDO, que é o Instituto de Governança, Integridade e Desenvolvimento Organizacional. Paulo Vanik, muito obrigado. Bom, boa tarde Everson, boa tarde Valcemiro, prazer estar aqui com vocês, sempre me sinto em casa aqui na FUCAP. Obrigado pelo convite. Vanik já é da casa há muito tempo, né? Já tivemos vários projetos aí que tocamos em conjunto aqui. Prazer tê-lo aqui, Vanik. Prazer é todo meu. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre gestão 360, né? E essa aqui é a figura da gestão no nosso estado, no país, na América Latina, no mundo, né, o Vanik? Porque fazer gestão de uma ArcelorMittal não é tão fácil assim, né, Vanik? Bom, de certa forma, obviamente não é fácil, uma empresa bastante grande, uma empresa internacional. Nós estamos em mais de 60 países, operações industriais em cerca de 20 países. Então, é um grupo bastante relevante, é um grupo líder da indústria siderúrgica mundial. Não somos mais os maiores produtores de aço no mundo, já fomos, mas a China, com os mergers que aconteceram na China, com as fusões, a China passou a ter o maior volume de produção de aço enquanto conglomerados, mas a gente acredita que não é o volume que vai ditar a nova perspectiva global, e sim a liderança sobre um outro aspecto, o aspecto da transformação da produção, principalmente voltado para a descarbonização. Então, a gente está muito otimista que nós vamos conseguir entrar em outro patamar na produção cirúrgica global, e a ArcelorMittal certamente vai ser um dos protagonistas dessa transformação. Vanik, assim, eu acompanhei um pouco da sua história, né? Quando eu te conheci, ainda era a Companhia Siderúrgica Tubarão, né? Foram os primeiros contatos que a gente teve. E a CST ela era pública, né? Depois foi privatizada. Eu não sei se você está lá desde a época de que era pública, você entrou depois, mas enfim. Depois veio a Arcelor, depois veio a ArcelorMittal. Eu sei que daqui você ficou em Belo Horizonte você foi para Luxemburgo. Pô, tem toda uma trajetória aí, e cada vez com um nível de complexidade maior, eu acredito, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa esteira aí que você passou, né? Quem é o Paulo Vanik, né? Quem é o Paulo Vanik nisso tudo aí, né? Tá bom. Bom, eu comecei, na verdade, na Pricewaterhouse, que era ainda Pricewaterhouse, hoje PricewaterhouseCoopers. Eu me lembro na época que a gente eram 8 grandes empresas, eram as Big 8, hoje são as Big 4, ou as Remaining 4, né? A gente costuma brincar, né? Mas entrei na Price, aqui no escritório de Vitória, em 1990, fiquei na Price por 11 anos, fui para São Paulo nos últimos 3 anos de Price, atuando mais na área de auditoria e consultoria, mas já em São Paulo, na área de M&A, né, de fusões e aquisições, focados em clientes da América Latina. Mas, quando você perguntou, Valcemiro, eu entrei em 1990 como trainee da Price. Em 92 foi a privatização da CST. Eu estava na CST, mas não como empregado da CST, mas sim empregado da Price. Entendi. Nós auditávamos a CST. Eu, desde trainee, eu sempre auditei, eu sempre participei das auditorias da CST, da Companhia Siderúrgica de Tubarão, até a sua privatização, e depois disso também. Então, participei daquele momento, que foi um momento difícil para as pessoas, os empregados, é uma transformação, certamente. A empresa vinha
com prejuízo, e logo após a privatização a situação começou a mudar. Obviamente uma gestão privada é diferente de uma gestão pública, todos nós sabemos disso. Mas continuei na Price e depois, em 1998, fui convidado para ir para uma experiência até interessante. Fui convidado para ser controller da Incepa, do grupo Loffen, grupo da Suíça, mas não saindo da Price. É como se fosse um staff loan, né? Um empréstimo de staff. Ninguém queria ir, honestamente, isso era lá em Curitiba, e era para transformar uma área do grupo Loffen, que no Brasil era dono da Celite, da Logasa até aqui perto, do Celite, Logasa, e eu esqueci agora o nome da outra marca, que eles tinham de pisos e revestimentos, vasos sanitários, essas coisas, louças sanitárias. E então fui para lá, fiquei 8 meses trabalhando do outro lado da mesa, e eu gostei muito, né? Porque o auditor é um trabalho difícil, sim, mas a gente acaba levantando os problemas, mas não resolvendo-os. Né? Eu queria resolver, não queria só levantar, né? Então tive essa oportunidade, gostei bastante, mas voltei para a Price, fui para São Paulo pela área de M&A, fiquei 3 anos. Quando fui convidado, já era Arcelor, né? Fui convidado para assumir a controladoria corporativa aqui da Arcelor. Né? E aí, na época já era Arcelor, uma vez que houve uma fusão de empresas da Europa, 3 grandes grupos europeus criaram a Arcelor. Né? E 3 anos depois, aqui já na Arcelor, e aí eu só queria ressaltar nesse período, porque foi um período muito rico, inclusive no aspecto da controladoria, da contabilidade. Nós fomos a primeira empresa, eu acho que você vai se lembrar disso. Nessa época eu te conheci. A gente se conheceu. Nós fomos a primeira empresa do país a divulgar em 3 diferentes gaps. 3 gaps, né? Eu lembro disso. O Brazilian Gap, o IFRS, que na verdade na época é o IAS ainda. IAS. E o US Gap. Esse que ano? Isso em 2003. E ganhamos a melhor demonstração financeira do ano em 2003 pela ANEFAC. A ANEFAC. Né? Associação Nacional dos Executivos. Parceira nossa, né? Então. A ANEFAC. Eu só não pude receber o prêmio, porque logo no ano seguinte, quando foi entrega, em 2004, eu fui convidado para ir para Luxemburgo, para fazer uma expatriação lá pelo grupo. Eu passaria pelas funções do CFO. Eu não era CFO, era controller corporativo, era gerente de controladoria corporativa na época, mas eu passaria, o programa era passar por várias funções do CFO no grupo. Funções essas, por exemplo, como controladoria, contabilidade, consolidação, tributário, relações com investidores, real estate, a parte imobiliária, né, patrimônio, a parte de seguros. Então, assim, foi muito rico. Eu fui para lá no primeiro ano, era para passar 3 anos. No primeiro ano aconteceu outra mudança grande, que foi o merger com a Arcelor com a Mittal. Né? Isso muda tudo também, né? Mudaram os programas, mudaram as lideranças também locais. E o meu programa acabou sendo modificado, não interrompido, foi modificado. E eu acabei participando do primeiro comitê de fusão da Arcelor com a Mittal do ponto de vista de finanças e controladoria. Então, eu passei desse grupo, tinha um comitê da Arcelor, outro comitê da Mittal e tinha um comitê híbrido. E eu participei desse comitê híbrido, onde a gente definiria principalmente as regras internas que iam substanciar a nova consolidação da ArcelorMittal do ponto de vista de finanças. Então, por exemplo, a gente definiu na época que o IFRS seria o gap do grupo. Né? Não o US Gap, então, porque o grupo estava no mundo inteiro. Sim. Outra, nós definimos que a moeda do grupo seria dólar, não euros, como era o grupo mais na Europa, como era o grupo Arcelor. Definimos a métrica que seria
tonelagem métrica e não tonelagem short ou tonelagem que é a net tons ou short tons que tem nos Estados Unidos, no Canadá, enfim. Vocês começando a definir as práticas, os sistemas que iam substanciar essa nova empresa. E era um novo grupo. Aí sim, naquela época, era o maior grupo siderúrgico do mundo, em termos até de volume. Então foi uma experiência sensacional. Depois eu saí da integração e fui para ser o controller que ia olhar os negócios do grupo das Américas. Já voltando para o Brasil. Não, ainda lá em Luxemburgo, olhando do ponto de vista corporativo a performance dos negócios nossos nas Américas, incluindo o Brasil. Isso no segmento de aços planos. Também foram divididos. E, enfim, então, assim, uma experiência fantástica. Depois acabei voltando, convidado para voltar, assumir a gerência geral de controladoria aqui de aços planos, que não era só aqui em Tubarão, mas sim lá em Vega do Sul, a nossa subsidiária de downstream lá em Santa Catarina. Fomos comprando outras empresas, a Contagem lá o próprio nome já diz, Contagem, lá em BH, perto de BH, e assim foi, diversas joint ventures também fazendo parte do negócio, e agora, mais recentemente, com a compra da ArcelorMittal P100, da antiga CSP, Companhia Siderúrgica P100, compramos no ano passado e já praticamente integramos a empresa toda, uma compra assim, bastante relevante, a maior aquisição do país no ano passado, 2,2 bi de dólares. Então foi um movimento bastante relevante para o grupo, para nós aqui no Brasil especialmente. E, enfim, então foi uma trajetória que acabou bom aprendizado. E em 2018, fui sendo convidado para virar o CFO desse segmento. O segmento de aços planos hoje responde aproximadamente uns 15% do resultado do grupo. O nosso outro segmento irmão aqui no Brasil, que é o segmento de aços longos, que é representado pela antiga Belgo Mineira, Belgo Mineira, que todo mundo conhece, que responde também, mas por outros 15 aproximadamente. Então, assim, eu acho que o Brasil hoje tem uma contribuição em torno de 1/3 aí do resultado do grupo global. Né? Então, acho que é bastante relevante. Estou muito feliz aí por tentar contribuir e colocar a boas práticas aí de financeiras, de gestão, de controladoria. Hoje sou responsável também no nosso grupo pela parte de tecnologia da informação, automação industrial, transformação digital e com o próprio Inovice. Eu soube que vocês estiveram aqui também com bastante conversa. Tem muito assunto aí bom. E a parte de GRC, né? Governança, Riscos e Compliance, que também está com a gente nessa plataforma transversal de apoio ao negócio, de suporte aos demais diretores, principalmente a operação industrial, comercial, logística, a nossa presidência, enfim, acho que Ou seja, não é do dia para a noite, né? Existe toda uma história, né? Falar de criar, né, uma liderança, né? Na verdade é construir essa gestão, né? Porque tem essa história. E você colocou um ponto importante que eu achei, até anotei aqui de fato, foi esse processo de aprendizado que você teve, né, fora, que o próprio grupo, ele colocou você realmente para conhecer as áreas em torno ali de habilidade do CFO antes mesmo de virar CFO. Sim, né? sim. Isso é um detalhe assim, espetacular que eu peguei aqui na sua fala. E falando ainda sobre habilidades, o Vanik, o que você destaca, né, nessa caminhada para se tornar o CFO? Inclusive você teve teve um prêmio que você ganhou em relação a destaque, né, como empresarial lá fora. Como é que foi isso em São Paulo? Foi ano passado, eu acho que eu fui o primeiro capixaba aí que ganhou esse prêmio aí, dos executivos mais admirados do país, de finanças, né? Então eu acabei sendo um dos agraciados aí. Foi uma votação por colegas, eu não fazia a menor ideia de que isso fosse acontecer. Muito bom. Né? Mas foi uma votação feita por colegas do Brasil. Então, assim, algo que eu realmente não esperava, fiquei muito honrado. Sensacional. Bacana. Poxa, essa história,
né, a construir esse legado, realmente tem que ser falar, poxa, ter orgulho de falar isso, né? E falando de orgulho, habilidades para essa liderança, o que você considera de destaque? Eu sei que tem diversas coisas, né? De destaque para você chegar nesse ponto onde você está, né? Sendo, inclusive, sendo agraciado com esse prêmio, que é votação de outros colegas, né, no país. Então, pessoas, como é que está a relação com pessoas nessa sua construção? Gente, né? Olha, Everson, isso é absolutamente fundamental, a gente ter relacionamentos. Eu costumo dizer que eu quero trabalhar com gente que sabe mais que eu. Preciso me impulsionar. Aquelas pessoas que só falam, ótimo, vamos fazer dessa forma, que o Vanik está falando que tem que fazer assim, não gosto, não é para mim. Eu gosto de ser desafiado. Gosto que as coisas, quando eu comento, mas por que a gente não pensa diferente? Por que a gente não faz diferente? Por que tem que ser assim? Sabe? Então, esse tipo de pergunta, para mim, é fundamental, acho que faz parte do jogo. E tentar responder um pouquinho o teu ponto, em que habilidades e conhecimentos, assim, eu acho que uma coisa que me ajudou bastante, me ajuda até hoje, eu acho que o inglês, a palavra inglês, ela traduz um pouquinho entre knowledge e skill. Okay. Né? E aqui no português parece que é muito mais conhecimento como um todo, apesar de ter habilidade, né? Mas o fato é que os skills, né? As habilidades, a gente aprende aqui na FUCAP, por exemplo. Né? Aprende nas escolas, nas academias, no dia a dia, com um pouco de prática. Você vai aprendendo a fazer um valuation, né? Sabe como é que calcula uma TIR, como é que calcula um VPL, né? Como é que calcula um payback. Você aprende na escola. Tá? O ponto como é que você critica se aquela TIR é a TIR que deveria ser. Okay. Se aquele VPL é aquele VPL que deveria ser, depois do cálculo matemático. Você coloca as premissas lá dentro, ok? O sistema vai rodar e vai sair um número fora. Mas será que aquele número faz sentido? Será que aquele número é bom? E não é o skill, essa habilidade, esse conhecimento que você tem da matemática, da como fazer a fórmula, que vai dar essa resposta. O que vai dar essa resposta, que vai se sentir confortável, é o nível de conhecimento que você tem do negócio. Ou seja, gerar o KPI, ok. Ou gerar interpretar o KPI. Interpretar o KPI. É como que você vê que aquele negócio deveria gerar uma TIR de 15%, 20%, 30%. Entendeu? Mas ela gerou 12%. Mas 12 é um bom número? Depende. Se o WOC for 8, 10, é um bom número. Mas o fato é o seguinte, ela deveria ter gerado 20%. Como é que você determina isso? Você precisa conhecer o negócio, conhecer outros players, conhecer os seus concorrentes, o mercado, o que está acontecendo. Sabe? E eu acho que esse é o ponto que, ao meu ver, dentro da minha carreira, eu nunca me furtei a fazer. Eu sempre saí da cadeira, sempre fui lá tentando entender como é que os nossos concorrentes trabalham. Nosso grupo faz isso muito bem, porque, como é muito grande, nós temos benchmarkings, né, diretos. Sim. Por exemplo, nós temos um sistema chamado Global Cost Benchmarking, que é um sistema global de custos. Eu posso conhecer hoje, claro que não está na cabeça aqui agora, mas é só buscar, eu tenho todos os custos de produção de todas as nossas plantas industriais. Como é que eu sei que se aqui, por exemplo, em Tubarão, nós estamos performando bem, em determinado KPI industrial? Eu vou lá e coloco para comparar com os melhores. Cria uma empresa virtual, como se fosse a empresa que tem todos os melhores KPIs, e a gente pode comparar com essa empresa virtual. E como é que nós estamos em termos de performance? E nos desafiar o tempo todo. Sabe? Então, eu acho que o skill tem que ter, o conhecimento tem que ter, a habilidade tem que ter, que você ganha na escola, ganha na prática, no dia a dia, quando você é especialista, você está aprendendo ali. Mas, para você crescer, eu acho que você precisa sair de uma posição de conforto que você está e ir para outro lado. É ir para o marketing. Sabe? Quando eu falo ir para o marketing, não é trabalhar no marketing. Mas é entender. É entender, é estar lá com a pessoa, é entender de manutenção, é entender de confiabilidade industrial, é entender de logística, sabe? É entender de como que a plataforma sistêmica funciona para que haja confiabilidade.
sabe? Então, assim, sair um pouco da área financeira e estar no negócio. Apesar de ser CFO, né, F de Financial, mas não é só finanças puras, né? O negócio finanças é uma todo. caixa de sapato vazia. Exatamente. Gostei. Ou seja, tem que colocar conteúdo lá dentro. E o conteúdo não é financeiro. O conteúdo é comercial, o conteúdo é industrial, o conteúdo é de logística, o conteúdo de manutenção, sabe? E eu vejo assim, o fato de você ter passado um bom tempo dentro da controladoria também, né? Quer dizer, precisa ser um controller de uma empresa, você tem que entender do negócio, né? Porque é ali que você vai estar, talvez, gerando o KPI, ajudando na interpretação do KPI. Enfim, eu acho que passar por essas várias etapas que você comentou aí, né? Desde o tributário, o patrimônio, a parte lá de hoje ESG, né? Mas o social, o ambiental, a responsabilidade social de forma geral. Eu acho que isso tudo te traz uma visão muito grande, muito maior, assim, mais ampla, né? Para você exercer, de fato, um CFO, vamos dizer assim. Exato, isso mesmo. Porque quando você está falando em planejamento, né? Vamos fazer o plano da empresa, o orçamento e tal, isso passa pela autoridade do CFO e ver se aquele número tem sentido ou não. Né? O que acaba prevalecendo em termos de orçamento ou de projeção financeira é o final do processo. Né? A gente tem lá o planning to forecast, né? Aqueles processos de ponta a ponta, né? O planning to forecast tem que entender de planejamento, o que está sendo colocado. Exatamente. O planejamento entende a estratégia do negócio. Não faz sentido. Não existe uma estratégia financeira por si só. Uma estratégia financeira é para preservar uma estratégia comercial, uma estratégia industrial. Então, qual é a intenção do negócio para daí você traduzir E acabei também assim, me envolvendo muito durante a minha carreira com planejamento estratégico. Planejamento estratégico, entendendo os KPIs estratégicos, entendendo. E aí, quando você entende, você começa a desafiar, no melhor sentido da palavra. E isso, uma coisa que também a gente aprendeu, é que espera-se que o CFO seja esse elemento que vai trazer essas perguntas, às vezes, tanto quanto desagradáveis, eventualmente. Sabe? Faz parte do nosso chapéu. Sim. Sabe, da nossa função. Sim. E hoje meus colegas, meus pares, entendem isso, sabe? Então, quando a gente faz algumas perguntas, eles não é uma pergunta pessoal, é uma pergunta para o nosso negócio. É uma pergunta que vem ao encontro da gente se fortalecer ainda mais, eliminar eventuais cascas de banana que eventualmente podem estar perto da gente, que a gente pode poder escorregar. Que legal. Então, esse é um conjunto de competências, eu acho que da mesma forma que eles me dão muito em termos de informação comercial, industrial e por aí vai, eu acho que eu passo esse ponto de vista financeiro para eles também e a gente consegue contar uma equipe aí mais forte. E essa completude de habilidades, conhecimentos aí que você comentou, hoje você tem, como você usa a tecnologia, né? É uma parte ali da questão da inovação também, um dos programas, né, de inovação que tem ali. E o GRC. Né? Isso foi acontecendo e qual é o grau de importância hoje, tá? Eu sei que é muito importante, mas o quanto ajuda ter essas áreas, né? Vou colocar aqui no seu chapéu, né, como CFO. Bom, isso foi acontecendo, isso nasceu do dia para a noite, principalmente de GRC, vem nascendo, até os conceitos também vieram sendo... 2006? O GRC nosso nasceu em 2005. 2005. Começou em 2005. Mas o grupo, pelo menos, lançou uma política anticorrupção em 2007, antes até da nossa legislação brasileira, que foi de 2013 para 2014. Né? Mas o fato é que... o que acontece? Eu acho que o CFO, quando eu falo CFO, o CFO function, é a função financeira, não aquela determinada pessoa, né? Toda a estrutura do CFO, ela é uma estrutura que ela é guardiã da governança. Sabe? Ela precisa ser guardiã da estratégia e da governança que vão ser definidas em conjunto, né? E vão ser executadas por todos. Sim. Mas a gente precisa ter ali um farol muito grande para ver se essa estratégia está sendo executada à luz do que foi planejado, sabe? E aí entram sistemas e entram práticas para que a gente consiga assegurar que essa estratégia vai ser de fato alcançada.
Governança é um caso, né? A governança é aquilo que você coloca em condições de ter controles suficientes para a gente acelerar o nosso carro. Né? É aquela história do freio no carro de Fórmula 1, que a gente já falou aqui algumas vezes. Então, assim, o controle é feito para você acelerar. O freio está lá para você acelerar e não para você frear. Ter segurança para acelerar. Então, a gente conseguiu trazer esses conceitos para dentro de casa e assegurar que, olha, quanto maior o nível ótimo de controles, né, a gente conseguir otimizar esse nível de controle, mais segurança o nosso gestor vai ter e que ele possa acelerar esse carro dele, sabe? Possa acelerar a nossa operação, nossa performance. O risco já veio numa conotação de que a gente precisa antecipar. Né? Antecipar em todas as formas. Antecipar o risco estratégico, o risco tático, o risco operacional, o risco de projeto, o risco dos ativos de capital intensivo que uma indústria siderúrgica tem, né? O risco da continuidade do negócio, até do ponto de vista sistêmico também, das contingências sistêmicas, o gerenciamento de crises, isso tudo, cara, acaba estando no enxoval do CFO, porque é ele que tem que garantir a continuidade, nem ele sozinho, sabe? Pelo amor de Deus, não é nada disso, mas ele precisa ter... sintonizado nisso. Essa frequência tem que estar junto. Não é um CFO que está só olhando o fluxo de caixa, o fechamento contábil do balanço. Tá? E o compliance por natureza, né? O compliance é o mínimo. Eu nem gosto mais dessa palavra, honestamente. Compliance para mim é básico. Já é premissa. Tem que ser premissa básica, no nascedouro. Tá? Exato. O compliance tem que ficar para trás. O que nós temos que falar é de integridade o tempo todo. Sabe? E o sistema, porque essa transversalidade que o CFO hoje tem na organização, os sistemas, eles são o sustentáculo, é o foundation, né? A fundação disso tudo. E tanto do ponto de vista dos sistemas operacionais em si, mas também da automação industrial, hoje conversa. Hoje as linguagens estão se conversando o tempo todo. Sim. Antes de uma linguagem de automação, a gente tem uma linguagem de TI. Né? Hoje a coisa está se conversando. Né? E a transformação digital vem ao encontro disso tudo também. Então, quer dizer, essas coisas começam a se misturar de tal forma. Por exemplo, o digital, como eu falei do compliance. Nós vamos daqui a pouco parar de falar em digital. Sabe por quê? Não vai ter nada não digital. Não digital, exatamente. Né? Verdade. Não pode ter nada não compliance. Não faz sentido. É isso aí. Né? Não pode ter nada mais não digital. Tudo vai ser digital. Isso tudo vai se misturar de novo. Não pode falar de contabilidade internacional hoje. Não existe, né? É uma só. É uma só. Exato. É uma só. Antigamente tinha os gaps. Hoje é um gap só. Mas, Vanik, eu queria só dar uma mudadinha aqui na fala. Depois nós vamos voltar nesses assuntos de novo, mas eu queria... Bom, conhecendo um pouco da sua trajetória, o Everson leu aí seu currículo e eu conheço também. Quer dizer, nós falamos muito da empresa lá, Celor, CST e tal, mas, quer dizer, fora de lá, você também tem vários chapéus aí, né? É verdade. Bom, você já passou para o Espírito Santo em Ação, está no IBEF agora, que é um outro chapéu, mas você tem todo um trabalho lá na parte também ambiental no Instituto Terra, né? Um pouco social... e criou o IGDO, né, um instituto para falar de integridade. E é claro, essas coisas todas não é que não tem a ver com a empresa lá, mas são chapéus que estão fora da empresa, né? O que você atribui essa... É uma necessidade da gente fazer isso? Eu digo que eu também faço isso. Só uma observação antes, e dá conta de tudo. Eu fico impressionante, exatamente. Cara. É uma necessidade nossa de estar nesses lugares. E como é que a gente dá conta dessa coisa toda? Né? Bom, primeiro é que a ArcelorMittal sempre apoiou essas causas. Né? A gente tem outros colegas também que não são da área financeira, mas que também fazem parte de outras associações empresariais, dentro das áreas de metalurgia, a área de logística, manutenção, enfim. Então a ArcelorMittal sempre foi uma empresa que apoiou muito essa nossa interação com o ambiente empresarial, seja ele em que natureza for. Né? Porque, assim, a gente acredita que os muros, quando você vai a uma altura de 10 metros, você não vê mais muro. É tudo uma coisa só. O que a gente chama de tecido social, né? O tecido social é um só. Nós moramos aqui em Vitória, sim, nossa diretoria mora aqui em Vitória, nossos filhos estudam nas mesmas escolas que os filhos de todo mundo, sabe? Então, essa interação com a sociedade, ela precisa acontecer sempre. Porque não podemos ficar fechado dentro das nossas muralhas ali, achando que o mundo só acontece ali. Absolutamente não. As coisas acontecem fora dali.
Essa que é a verdade, né? Então, a gente sempre teve apoio da alta administração, hoje faço parte dela, mas nós sempre tivemos apoio da administração para estar nesses ambientes, né? Então, esse é o primeiro ponto que já nos dá uma certa segurança de agir. A questões de outros projetos, eu particularmente sempre fui muito, assim, sempre desejoso, sempre ambicionei participar de projetos relevantes. Sempre ambicionei, sabe? Eu quero contribuir com algo que seja bom para a sociedade, para o planeta, para as pessoas, sabe? Eu queria contribuir mais. Eu acho que a gente precisa ter esse tipo de postura, sabe? Vamos contribuir. E aí, cara, eu aprendi na minha vida que quanto mais você dá, mais você recebe, cara. Não tem jeito, sabe? Não tem jeito. Isso é uma coisa divina até, né? Então, então, assim, eu sempre falei para meus alunos, fui professor aqui na FUCAP, né, em outras academias, eu sempre falei para eles, olha, se envolvam em projetos. Se puderem ser projetos relevantes, quanto mais melhor, né? Então, assim, o Instituto Terra é um projeto fantástico, recuperação das nossas matas nativas da Mata Atlântica, um projeto fantástico, belíssimo, voltado também para a educação ambiental. O Espírito Santo em Ação, poxa vida, né? Não preciso nem falar o que o nosso Estado era há 25 anos atrás, o que o nosso Estado é hoje. Grande parte disso foi também uma contribuição que o movimento Espírito Santo em Ação deu. O empresariado se uniu. Eu tive a oportunidade de passar lá por 2 mandatos. Criamos o BeLeader, ajudamos a criar o BeLeader, que é um programa de formação de liderança aqui no Estado, sabe? Um momento heterogêneo, fantástico. O IBEF em si também, passei pela presidência recentemente, hoje estou na vice. Vocês são ibefianos, né? Nós ibefianos, é a nossa comunidade empresarial voltada a finanças, economia e gestão. Então isso é a nossa capacidade contributória, sabe? E o ISDO, sabe, de a gente criar, ainda na época da Lava Jato, aquela coisa toda começando, a gente quis criar um instituto que pudesse focar em algo que pudesse assim, contribuir para a ação das pessoas voltadas para esses programas de integridade, seja na academia, seja também em consultorias, que eu não faço, né? Consultorias, nós temos sócios que fazem, mas assim, a minha parte é acadêmica, onde eu gosto de estar, sempre gostei. Então, assim, eu acho que é por aí. E uma vez que eu ouvi um guru indiano aí falar, eu não vou me lembrar o nome dele mais, que é um nome bem difícil, aqueles nomes indianos difíceis, né? Mas ele falou uma coisa que eu gravei, cara, e eu acho fantástico, assim, que é a diferença entre crescimento, progresso e sucesso. O crescimento é tudo que a gente vem fazendo na vida, juntando conhecimento, trabalhando, realizando, experimentando, participando desses projetos todos. Isso é crescer, né? Agora, o que é progredir, né? É esse crescer com ética, com integridade, com moralidade, né? Ou seja, você não está pisando na cabeça de ninguém, você está contribuindo, você está ali com integridade naquilo, na função mais básica. Cidadão pleno, né? Legal. Isso é progredir. E o que é ser bem-sucedido? O que é ter sucesso, né? Você pode crescer, ter progresso. O que é ter sucesso? É ter esse progresso, que é crescer com ética, com integridade, mas com humanidade, sabe? Se você não tiver humanidade, você não vai ser bem-sucedido. Você pode até progredir, mas você não vai ser bem-sucedido. E ter humanidade é olhar para os outros, cara. Olhar para a sociedade, olhar para a construção. Então, assim, para mim, esse é o propósito de tudo, no final, sabe? Não é... Você acaba, no final, sendo bem-sucedido em tudo. Porque você acaba tendo uma boa remuneração, porque isso tudo está acontecendo, você está crescendo também, você acaba tendo reconhecimento da empresa, na sociedade, porque isso tudo está sendo... Tudo volta. É aquilo que eu estava falando assim, quando você vai dar, as coisas voltam. E você se sente realizado, sabe? Então, assim, eu achei bárbaro esse conceito de que o sucesso é fazer o progresso com humanidade. Olhar para os outros, olhar para as pessoas, olhar para a sociedade, contribuir para aqueles que ainda não podem alcançar aquilo que
você teve a oportunidade de alcançar. E é todo um conhecimento, uma experiência que você tem que para participar de projetos fora é muito fácil no sentido de você fazer essa interação, né? Diferente de onde você tem que ir no projeto, você tem que aprender para fazer. Né? Exatamente. Então eu acho que essa doação, eu vejo ela muito salutar para nós mesmos. Né? Cara, não existe ninguém que ganha mais do que você mesmo doando. Por mais que você ache que você está ganhando mais de forma indireta. Né? Isso não é egoísmo, né? E você entrega muito para a sociedade. Eu acho que é uma das nossas missões aqui dessa terra é realmente entregar, não sendo romântico aqui, mas é isso mesmo, é entregar. Nós temos que ter o tempo de entrega. E aí falando, você comentou sobre as práticas sustentáveis, né? Você faz parte de um instituto que vê isso, né? E muitas das vezes, quando se olha o CFO, pensa-se, né? Naquele capitalismo, né? Aquele capitalismo, mas não. Custo. Como equilibrar, né, essas práticas de custos, né, olhando os custos, por exemplo, dentro lá da Arcelor, né, voltando ali para a questão da Arcelor, a gente sabe que a maior parte, talvez ali 70%, mais um pouco, de custo deve ser a matéria-prima. Outro ali, você tem que trabalhar uma eficiência operacional e ainda além disso, né, eu já conheci a planta lá, ainda tem as práticas sustentáveis. Né, equilibrar isso. Como é que acontece isso dentro na sua carreira, como CFO, equilibrando isso com a preocupação, sendo membro, inclusive, do Instituto de Práticas Sustentáveis? Então, a gente, desde a época da CST ainda, na Arcelor, a gente sempre olhou a questão do desenvolvimento sustentável com muita seriedade. São parênteses aí, eu estava aqui estava tentando lembrar o ano, né? Acho que 2006, 2007, 2005, eu não sei. A gente participou de um projeto lá com vocês, aqui da FUCAP. A gente estava aprendendo um monte de coisa. Contabilidade ambientais, contabilidade ambiental. Nem se falava muito a palavra sustentabilidade ainda. Não se falava, era, exatamente. E eu lembro que... Foi 2004. 2004, por aí. 2005, A gente fez uma tentativa de fazer um balanço ambiental. Não existia isso no mundo. A gente foi tentando criar aquilo ali. O projeto ficou pronto, né? A gente, depois com as fusões e tal... Acabou não dando continuidade, mas nós criamos, inclusive, indicadores disso. Exatamente. Eu tenho um balanço pronto guardado. Vou te mostrar qualquer dia. Então, nós fazíamos lá o Balance Scorecard, né? E um dos KPIs do Balance Scorecard era a contabilidade ambiental. Exatamente. E tinha um conceito na época que eu particularmente ainda não concordo, pode ser que até prevaleça até hoje, de que tudo que é ambiental é aquele que não traz retorno econômico. Aí você pode classificar como ambiental. Esse conceito existia, mas acho que ele já caiu, né? Não faz o menor sentido. Na verdade, hoje o ambiental ele faz parte do core. Ele faz parte do core. Não é mais algo adicional. Né? E na época era tratado muito como... Era como adicional. Eu tenho meu core, mas eu preciso de mais isso. Se tiver um investimento que vai ter um retorno, né, vai ter uma TIR positiva, essa TIR, esse não é um investimento ambiental, é um investimento econômico. Tá? Porque ambiental é só aquilo que não traz, você tem que ser obrigado a fazer para ir em prol da sociedade. Um conceito retrógrado, né? Desde lá, eu nunca gostei muito desse conceito, né? E outro era o conceito que a gente tinha até na época de poluição e limites legais e tal. Enfim, mas o fato é que esses conceitos de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, sempre estiveram na nossa esteira, dentro da CST, ArcelorMittal, enfim. Então, é algo que a gente sempre percorreu, porque nós acreditamos lá, numa perspectiva até, o ESG hoje captura isso tudo, talvez sim, talvez não, tá? E o ESG é mais recente, as três siglazinhas. Mas desde lá de trás, com o Triple Bottom Line do econômico, social e ambiental, nós passamos para ter depois desse tripé, a pensar no aspecto cultural, né? O cultural vem até, inclusive, da formação das sociedades, entender a religiosidade dos povos, entender o que tem por trás da formação dessas sociedades, para que a gente possa ter as nossas pessoas entendendo e nos entendendo também, a gente entendendo, um entendimento recíproco, mútuo, olhando do ponto de vista institucional ou político, que era a relação público-privada,
né, onde todas as relações existem, nós dependemos do Estado, o Estado depende da entidade privada, né, e no final disso tudo, olhando o espiritual. Né, o espiritual no sentido, não espiritual religioso, que está no cultural, sim, mas espiritual no sentido da satisfação dos valores, né, da felicidade, sabe? Eu quero estar satisfeito fazendo o que eu faço. Se eu estou satisfeito fazendo o que eu vou render mais, vou produzir mais. Tinha uma disciplina aqui no curso que nós temos aqui, que era a última do curso, chama-se Satisfação Individual, Produtividade Coletiva. Exatamente. Então, assim, isso aqui são conceitos empresariais, gente. Sabe? Então, isso sempre nós trabalhamos lá. Pode mudar as letrinhas, pode mudar as sopinhas, não tem problema. Mas o conceito por trás está no DNA. Está no nosso DNA. E está integrado, né? Está integrado. E com um ponto extremamente importante que nós trabalhamos nos últimos anos. A nossa jornada cultural, baseada em 3 pilares. Transparência, simplicidade e pensamento no futuro. Sabe? Então, a transparência é de que, cara, nós temos que colocar tudo em cima da mesa. Nosso problema tem que estar em cima da mesa, não embaixo dele. Nossos gestores, quando surge um problema, traz, mas vamos resolver. O problema que resolve pode ser pequenininho, daqui a pouco ele pode virar um monstro do problema, sabe? Simplicidade é diferente, você nascer as coisas simples, fazer das coisas simples. O que eu fiz? Eu botei o GRC e a ITI juntos, no mesmo prédio, sabe? É Integrity by Design. Nós temos que fazer todos os nossos sistemas nascerem de forma íntegra, com os controles embutidos, e não depois que estiverem prontos, alguém vai do GRC, vai lá e, mas está faltando controle daqui, faltando controle dali, já nasce assim, sabe? É o Integrity by Design. E a simplicidade é rever a nossa forma, não é simplificar. Simplificar é diferente de ser simples. Sim. Simplificar é agora, existe algo complexo, eu vou tentar simplificar. Ok, vou tentar fazer menos complexo. Nascer simples é diferente. E olha, vocês não sabem o quanto que é complexo fazer as coisas nascer simples. Né? E finalmente é olhar para o futuro. O pensamento do futuro sempre. É entender o passado, mas olhar para o futuro. Né? E isso tudo baseado numa coisa só, as pessoas. As pessoas. Eu acho que não teria como, não sei se o Valcemiro tem mais alguma coisa, mas fechar esse nosso bate-papo aqui com uma mensagem dessa. Eu acho que isso se resume, né, essa gestão que você representa para a gente mesmo, né, para o nosso estado, para o nosso país, né, essa referência capixaba, né, e a gente quer te agradecer pelo bate-papo. Infelizmente o tempo aqui é curto, mas foi um aprendizado, foi aqui um tempo de aprendizado, tenho certeza, para mim e para o Valcemiro também. E você que está nos ouvindo, nos acompanhe em todas as plataformas de áudio, YouTube, Spotify, deixe seu comentário, compartilha esse bate-papo super rico, cheio de conteúdo qualificado com seus amigos. Nos siga também nas nossas redes sociais. E, Panic, obrigado. Valcemiro, muito obrigado. E a você, até o próximo episódio.